do direito brasileiro, né, a LINDB, das normas do direito brasileiro, que é a LINDB, tá? E aí a gente conceituou, a gente falou a respeito da LINDB, e agora a gente vai falar mais ou menos, aliás, a gente vai continuar e vamos falar com relação a qual é a função da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Então, ela tem como funções regular, tá? Então, lembrando, ela não vai regular só o Código Civil, ela vai regular todas as normas do direito brasileiro, certo? Então, ela vai regular o início da obrigação da lei. Está lá no artigo 1º da Lei de Introdução. Então, ela vai regular o início da obrigação da lei. Quando é que essa lei, efetivamente, a gente tem que cumpri-la? Ela se torna vigente. Ela tem obrigatoriedade de ser cumprida, tá? O tempo de obrigatoriedade da lei está lá no artigo 2º. Então, a gente vai verificar que a lei, ela é publicada e, às vezes, ela não é imediatamente, já tem valor imediatamente. Também a gente vai ver que ela só vai começar a valer daqui a 3, 6, 1 ano, tá? Então, e também, às vezes, ela tem um tempo determinado. Ela só tem validade por um certo período. Por exemplo, nessa pandemia, algumas leis, elas foram editadas e elas só têm validade para esse período de pandemia, certo? Tá tudo tranquilo? Tá muito rápido? Não? Tá dando para ir? Então, vamos lá. Continuando. Então, falando do artigo 1º, falando do artigo 2º, tá? E aí também ela tem função de regular a garantia da eficácia global da norma jurídica, certo? Então, está lá no artigo 3º da Lei de Introdução. A garantia da eficácia global da norma jurídica. Quais são os locais que ela vai ter eficácia, tá certo? Então, geralmente é em todo o território nacional, tá? Outra função é que ela regulamenta os mecanismos de integração da norma jurídica, quando houver lacuna. Então, o que é lacuna? Lacuna, senhores, é um espaço, tá? Às vezes, ocorre alguma situação no processo e, por incrível que pareça, não existe nenhuma lei regulamentando aquela situação, tá? Então, a lei de introdução, ela traz mecanismos de integração que vai fazer com que o juiz se utilize desses mecanismos para que ele possa preencher essa lacuna e aí poder sentenciar. O juiz não pode dizer, eu não vou decidir porque não tem nenhuma lei que fale a respeito dessa situação. Não. O juiz, ele sempre tem que ir atrás de alguma lei, alguma situação, algum costume, tá? Para que ele possa decidir a respeito daquela situação. Ele não pode simplesmente dizer que ele não vai decidir a respeito daquela situação porque não existe uma lei falando sobre aquilo, tá? Então, lá na nossa lei de introdução, também vai regular esses métodos de integração
da norma jurídica, tá bom? Para que a gente não, para que o juiz possa decidir quando ele encontra alguma lacuna a respeito daquela situação que ele quer julgar. Ok? Alguma pergunta? Professor? Como assim, lacuna? Lacuna é um espaço. Às vezes, o juiz... te mostra aí, Carla. Bota a tua imagem e bota a tua voz, por favor. Estou esperando, Carla. Tá meio ruim o som. Deixa eu te falar. Lacuna, o que acontece? Às vezes, existe uma situação onde não existe uma lei específica para aquela situação. E aí o juiz não tem como, na lei, encontrar para decidir. Então, ele vai buscar, em outras situações, mecanismos. Tá? Esses mecanismos de integração é justamente para quê? Para cobrir, para preencher essa lacuna que o juiz encontrou em razão de não existir uma lei. Então, não existe uma lei, ainda não houve não foi editada nenhuma lei a respeito daquela situação, tá? Então, antes, por exemplo, não tinha nada a respeito de casamento de homossexuais, certo? Então, os juízes começavam a se deparar com isso. Homossexuais querendo se juntar, certo? Não existe nenhuma lei, a Constituição fala em homem e mulher, não fala entre homem e homem ou mulher e mulher, fala de homem e mulher, tá? Só que aí, o juiz, o que ele fez? Ele buscou na lei de divórcio, porque os homossexuais queriam se separar, já viviam juntos, mas queriam se separar. Ele foi na lei do divórcio, na lei da união estável, para tentar utilizar naquela situação. Porque na lei de união estável não fala homem-homem, não fala mulher-mulher. Fala homem-mulher. A união estável se dá através da união de homem e mulher. Mas aí o juiz se utilizou, tá, daquela lei para aquela situação. Mas não existia nenhuma lei que falasse homossexuais. Tá? Então, é a forma que o juiz tem de preencher essas lacunas. E aí, aonde ele vai atrás? Lá na lei de introdução das normas do direito brasileiro. Qualquer situação, qualquer norma, tá? Pode acontecer no criminal. No criminal não tinha nenhuma lei falando a respeito de crimes de internet. Então, ele foi buscar em outra lei a respeito, para penalizar quem praticou alguma situação de internet. Hoje já existe a lei cibernética, tá bom? Agora eu entendi. Tá, então, obrigada. Ok, vamos lá. Teu som não tá muito bom não, tá? Eu vou arrumar aqui. Vamos lá. Outra função é de regulamentar os critérios de hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica? Leonardo está perguntando se isso tem a ver com jurisprudência. Não. A gente vai verificar, depois a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai ver que existem 3 possibilidades de integração da norma. E aí a gente vai falar de cada uma, tá? Jurisprudências são decisões emanadas dos tribunais, tá? Decisões emanadas dos tribunais. Então, isso aí é outra coisa, tá? O que a gente vai falar é sobre mecanismos de que forma que o juiz vai utilizar para preencher essa lacuna. E aí a gente vai ver
eu vou falar para vocês os mecanismos de integração que existem, que a própria lei de introdução, ela traz, tá bom? Então, vamos lá. Os critérios de hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica jurídica? O que é hermenêutica? Hein, gente? O que é hermenêutica? Interpretação da lei. Isso. É a forma de interpretar a lei, tá? Então, a lei de introdução, ela traz critérios de como o juiz deve interpretar a lei. Perfeitamente. Exatamente. Um dos mecanismos são os princípios gerais, tá? Mas esse é por último, certo? Mas a gente vai tratar de cada um. Aqui eu só estou falando a respeito quais são as funções que a lei de introdução tem. E aí eu trago para vocês leis que, dentro da lei de introdução, quais são as funções regulamentares dela, tá? O que é que ela regulamenta? Então, outra situação, outra coisa que ela regulamenta é o direito intertemporal, tá? Está lá no artigo 6º. Quando começa, quando deixa de existir. Então, tudo isso, quem vai regulamentar vai estar lá no direito de introdução, tá? Na lei de introdução, melhor dizendo. Aí fala também de direito internacional privado brasileiro, certo? Dos atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades consulares brasileiras, certo? E fala de outras coisas mais. Então, tudo isso está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Então, quando por acaso a gente precisar dessas, ver de que forma que a gente pode fazer isso, a gente vai lá na lei de introdução. Ela regulamenta, ela diz de que forma que deve ser feito, tá? Então, alguma pergunta? Hein, senhores? Não? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a respeito da obrigatoriedade da lei, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem botar como tema, início da obrigatoriedade da lei. Início da obrigatoriedade da lei. Então, vamos lá. Conjunto de fases gente, aqui eu só estou falando, não se preocupe que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar de hermenêutica, a gente vai falar sobre os métodos de integração, a gente vai falar sobre tudo isso. Só que eu estou falando a respeito da função regulamentar que tem a lei de introdução, certo? A gente vai falar sobre tudo isso. Não se preocupem não, tá? Inclusive cobrar na prova. Mas, calma. Não vamos passar. Eu só estou introduzindo, mostrando, indo por partes, para que depois a gente chegue em cada situação dessa, tá bom? Então, é como eu disse para vocês, a gente vai até o artigo 7º da lei de introdução, certo? O 8º, e aí depois a gente vai para a parte especial.
Código Civil. Mas a gente vai tratar da lei de introdução, sim, tá certo? Agora, só, quando vocês quiserem perguntar, aí se por acaso estiver lá na frente, aí eu falo para vocês como eu estou falando agora, tá bom? Mas fiquem à vontade em perguntar. Vamos lá. Então, processo legislativo. Conjunto de fases que passa o projeto de lei. Então, para que seja criado uma lei, tem que ter um projeto, tá? Projeto de lei. Então, conjunto de fases que passa o projeto de lei até virar lei vigente. O que é lei vigente? É a que entra em vigor, é que tem obrigatoriedade, é que tem força, tá? Então, como eu disse para vocês, a lei pode ser criada, tá? Promulgada, e ela só entrar em vigor depois de 1 ano, depois de 2 anos. Aí vai depender da vigência dela, tá? Quando ela começa a ter obrigatoriedade, aí ela começa a ter vigência. Então, anote aí. Fases do processo legislativo. Fases do processo legislativo. Então, vocês viram que existe o projeto de lei até que ela chega na vigência, tá? Então, vamos lá. Fases do processo legislativo. Primeiro, promulgação. 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 É o ato pelo qual, vou tirar o manto aqui, é o ato pelo qual o executivo atesta a existência da lei. Atesta a existência da lei, vírgula, dando autenticidade, vírgula, ordenando sua aplicação e cumprimento. Aí outra fase, após a promulgação, vem a fase da publicação. A publicação serve o quê? Para que todo mundo tenha conhecimento que existe uma lei, uma nova lei, tá? Então, a publicação é o ato pelo qual a nova lei se torna pública e obrigatória. Senhores, nem sempre a publicidade é igual à obrigatoriedade, tá? Então, a lei pode ser publicada, mas ela não entrou em vigor, ou seja, ela não tem obrigatoriedade.
ordenando sua aplicação e cumprimento. Isso eu estou falando de promulgação, tá? Aí, publicação é o ato pelo qual, de nada, é o ato pelo qual a nova lei se torna pública e obrigatória. Mas eu, como eu disse para vocês, nem sempre a publicação da lei, tá, vai torná-la de já obrigatória. Por quê? Porque ela só vai se tornar obrigatória quando ela entrar em vigor. Certo? Então, o que é isso? É justamente quando ela é publicada, se por acaso tiver um tempo para ela iniciar, para ela entrar em vigor, 3 meses depois da publicação. Então, ela foi publicada, mas só tem obrigatoriedade quando ela entrar em vigor, tá? No caso, ela vai ter obrigatoriedade. Tá certo? Ó, existem inúmeras leis, tá? Que são publicadas, mas elas começam a vigorar, só começam a ter obrigatoriedade depois de 4 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos. Aí vai depender do que a lei fala, tá? Ok? Posso botar para frente? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Hein? Estou editando um pouco rápido? Tá. Vou tentar dar uma diminuída aqui na rapidez. E aí, a gente vem para a última fase, tá? Que é a vigência. Vigência. Então, o que é a vigência? É o período de norma, desculpa, é o período de vida da norma. É o período de vida da norma, vírgula. Desde o início de sua obrigação, tá? Desde o início de sua obrigação até a sua revogação. Então, não vai ter mais revogação, ela foi revogada, ela não tem mais validade. Beleza? Tá? Então, quais são as fases? Promulgação. Então, o executivo, ele atesta a existência dessa lei, dando autenticidade, ordenando sua aplicação e cumprimento. Beleza. Aí tem a publicação. Para quê? Para que todo mundo tenha conhecimento da existência dessa nova lei. Beleza. E a obrigatoriedade. Só que com relação à obrigatoriedade, é como eu disse para vocês. Não é porque publicou que já está vigente. Tá? Já tem a obrigação de cumpri-la. Porque pode ser que na lei exista um tempo até que ela comece a valer. Tá? É o que a gente chama de vacácios legis. Tá certo? Vamos lá. E a vigência? A vigência, senhores, é simplesmente o período onde ela é criada, entra em vigor e ela perde a sua força. Ou seja, ela é revogada. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Copiem, por favor, uma observação.
Nem sempre a data de publicação, da lei coincide com a data da sua vigência. Que poderá ser colocada para a data posterior. Que poderá ser colocada para a data posterior. É o que eu disse para vocês, tá? Não é porque publicou que ela já vai ter obrigatoriedade. Vai depender do que a lei fala. Então, se na lei disser entre em vigor a partir da publicação, aí já tem vigência. Tá? Já entra em vigor. Vigência não, vigor. Vigência. Já entra em vigor. Tá? Já tem obrigatoriedade, já tem força. Agora, se ela disser que só entra em vigor daqui a 6 meses, daqui a 180 dias, daqui a 3 meses, daqui a 12 meses, daqui a 2 anos, então ela só vai ter obrigatoriedade depois desse prazo. Tá? Tranquilo até aqui? Hein? Beleza. Vamos para frente, então. Tá bom? Anotem aí. Cláusula de vigência. Cláusula de vigência. É aquela que indica a data a partir da qual a lei entra em vigor. Então, cláusula de vigência, ela vai indicar a data a partir da qual a lei entra em vigor. Então, é o que eu disse para vocês. Então, esse início, essa cláusula de vigência, existem em 3 situações, tá? Pode ocorrer em 3 situações. Então, vamos lá. A primeira situação é a da publicação. É quando ocorre na própria publicação. Tá? Então, ó, o início da vigência de uma lei pode ser da data da publicação. É a primeira. Então, da data da publicação é justamente onde vem determinado na lei, já dizendo que após a publicação entra em vigor esta lei. Tá? Então, da data da publicação é quando o legislador determina
na própria lei, tá? De forma expressa. Segunda situação, pode ser que na lei nada fale a respeito de quando é que ela vai entrar em vigor. A lei nada diz a respeito qual é a data que vai entrar em vigor. E aí, nesses casos, tá? Automaticamente, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Tá? Então, quando o legislador ele é omisso, ou seja, ele nada diz a respeito de quando é que a lei vai entrar em vigor, então a gente já vai saber, a gente já sabe que ela vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Tá? Beleza? E a terceira situação é quando o legislador ele já coloca, de forma expressa, logicamente, na lei, qual é a vacatio legis, qual é o período que ela vai começar a vigorar. Certo? Então, a lei Maria da Penha entra em vigor daqui a 3 meses. A lei do idoso entrará em vigor daqui a 4 meses. Então, o legislador, ele colocou qual a data, tá, que vai iniciar a obrigatoriedade da lei. Esse período, tá, da publicação até a obrigatoriedade da lei se chama vacatio legis, tá? Vacatio legis, tá? Se escreve vacatio legis, mas é vacatio legis, tá? O latim parece muito com o italiano. Então, esse T aí é como se fosse um ti, tá? Então, é vacatio legis. Tá bom? Então, esse intervalo que medeia entre a data da publicação e a data da vigência da lei, ela é chamada de vacatio legis. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dificuldade? Ou a gente já pode continuar? Podem perguntar, meus amores. Professor, Oi. nesse último caso, eu acho que eu não entendi ele muito bem. Ele significa que ele vai começar, ele vai dar a data que começa e a data que termina? Não. Não, a data de... Às vezes ocorre, tá? Que o legislador, ele já diz quando inicia e quando termina. Tá? Não sei se vocês lembram da lei da Copa. Então, a lei da Copa, essa lei foi criada quando iniciou a Copa. Ela entrou em vigor quando iniciou 2 meses antes da Copa. E terminou quando acabou a Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil. Tá? Então, às vezes, o legislador,
ele cria a lei já com um tempo determinado da sua vigência, tá? Ok? Mas o que a gente está falando aqui é sobre cláusula de vigência. Então, essa cláusula de vigência, ela indica a data a partir de qual a lei entra em vigor. Tá? Então, entra em vigor. Às vezes, a lei diz quando ela entra em vigor e quando ela não tem mais validade. Ela é revogada. Tá? Mas, geralmente, uma lei é revogada por uma outra lei. Tá? Me fiz entender ou tu queres mais alguma coisa de explicação, por favor? Mais alguém? Ok? Então vamos para frente. Senhores, a LINDB, a Lei de Introdução, ela adotou o prazo único ou o princípio da vigência sincrônica. Diabo é isso. Porque a lei entra em vigor na mesma data, a lei vai entrar em vigor na mesma data em todo o país. E aí é simultâneo a sua obrigatoriedade. Tá? Então vamos lá. A lei que começa a cláusula de vigência dela é da publicação. Então, nesse caso, o que acontece? Como o Brasil, a LINDB, no caso, ela adotou o prazo único ou o princípio da vigência sincrônica, quando é publicado, e lá está dizendo que no momento da publicação, simplesmente começa a viger, começa a ter obrigatoriedade em todo o território nacional. Tá? Antigamente, o que acontecia? Os estados mais longínquos de Brasília, eles só começavam a obrigatoriedade da lei depois de 3 meses. Por exemplo, no Acre, entrava em vigor uma lei hoje, só começava a obrigatoriedade no Acre, tá? Ou em Rondônia, daqui a 3 meses, tá? Hoje não é mais assim. Então, publicou hoje, já começa a vigorar hoje, em todo o território nacional. Tá bom? Como é que é essa forma de contagem, gente? Como é que a gente conta essa vacatio legis? Tá? Hein? Me digam aí. Deixa eu ver se você já sabe. Não? Beleza, mas encerra quando? Por exemplo, quando existir vacatio legis. Vacatio legis a gente sabe que é o período entre a publicação e a entrada em vigor, em vigência. Me explica aí. O intervalo. Não, tudo bem. Como é que eu começo a contagem? Por exemplo, seguir 180 dias. Professor, Oi. o intervalo da vacatio legis é que justamente o período em que a transição, que a lei vai passar a entrar em vigor, a partir do momento da publicação, nesse período a lei ainda não entra em vigor, ou seja, não é considerada lei. Então, por exemplo, se for um crime, a pena de um crime, se uma pessoa cometer um crime nesse período, ela não vai ser penalizada, porque a lei ainda não entrou em vigor, só a partir do período que ela foi posta. Não, mas eu não tô perguntando sobre isso. Estou perguntando a forma de contagem. Aplica, na verdade, conta com o primeiro dia da publicação, eu acho que até o último dia do prazo. Tá. Né? Faz a inclusão da data da publicação até o último dia do prazo.
Foi Aí publicado. começa a valer no outro dia, Isso. tá? Então, é como o colega está dizendo, Luiz Felipe. Conta, como é que a gente faz o cômputo do prazo da vacatio legis? A vacatio legis é como eu disse, é do início da publicação até, é o intervalo do início da publicação até quando ela entra em vigor. Isso é a vacatio legis, tá? Beleza. Mas como é que a gente faz o cômputo desse prazo aí, desse intervalo? É como o Luiz Felipe falou. A gente conta o dia da publicação, tá? Hoje é 31, não é isso? Então, 31, a gente faz o quê? Inclui também o último dia do prazo, tá? E aí, o outro que a gente começa a valer a lei. Deu para entender? Professor, tá me escutando? Oi. No caso, a partir do dia 31, vamos supor, certo? 31/8. Tu E já aí, conta 31. certo, 31/8. Eu dou, por exemplo, 120 dias para ela começar a vergir, certo? Certo. Aí eu conto a partir de quê? A partir de 31 até até os dias úteis, tudo É mesmo. contínuo. É contínuo. Tá? Inclusive se caiu no domingo o dia de vigência, domingo já começa a valer. Tá? Então, essa lei louca aqui, que Agora, está proibido... 31, aí eu conto. Primeiro do 9, aí a partir... Não. Conto primeiro, 31. Tu conta 31. Olha lá. Inclui-se a data da publicação, o último dia da contagem, e aí entra em vigor no dia seguinte. Tá? Aí o que eu estou dizendo? Se esse dia seguinte cair num sábado ou num domingo, começa a vigorar no sábado ou no domingo. Tá? Então, inclui-se da publicação, inclui-se o último dia do prazo. Aí vai começar a vigorar no dia seguinte. Tá? Então, caiu no domingo. Segunda-feira começa a vigorar. Caiu numa sexta. Sábado começa a vigorar. Tá? Deu para entender? O Paulo, ele está perguntando se essa obrigatoriedade da lei, ela só vai ser geral no Brasil quando a vigência vem inclusa na publicação. Não. Então, vamos supor a segunda situação, tá? Onde o legislador nada fala a respeito de prazo, de vigência. Então, quando ele nada fala, ele se cala, ele é omisso na lei, então só começa a vigorar daqui a 45 dias. E aí faz a contagem. Certo? Beleza? E é em todo o Brasil. Tá? É como eu disse para vocês. Hoje se utiliza o prazo único. Então, todas as unidades federativas, elas começam a lei a viger. Tá? É obrigado em todas as unidades. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Anotem essa observação aí, por favor. Decretos e regulamentos decretos e regulamentos não se aplica
o prazo de 45 dias. O prazo de 45 dias. Ponto continuando. São obrigatórios desde a data de sua publicação. Vírgula, salvo disposição em contrário. Beleza? Salvo disposição em contrário. Então, vamos lá. Professor, desculpa, é que ainda não deu para entender o que o senhor fala no final. Salvo disposição e... Salvo disposição em contrário. Ah, obrigada. Nada. Outro título, vamos lá. Prazo para a lei brasileira entrar em vigor. Prazo para a lei brasileira, isso é um tópico. Prazo para a lei brasileira entrar em vigor no estrangeiro. Então, senhores, essa obrigatoriedade da lei, ela só no estrangeiro, ela só vai ter obrigatoriedade, tá? Essa obrigatoriedade da lei brasileira só vai ter início no estrangeiro, tá? Para os brasileiros, a partir depois, melhor dizendo, de 3 meses da sua publicação. Tá? Então, foi publicada começou a valer hoje. Só vai valer no estrangeiro daqui a 3 meses. Tá? Agora, se a vacácio legis for maior do que 3 meses, só vai valer no estrangeiro quando iniciar aqui, tá? Então, vamos supor que é publicada uma lei e a vacácio legis dessa lei, tá? Então, vacácio legis é o quê? É a publicação até ela entrar em valor, é o intervalo da publicação até ela entrar em vigor, em vigência. Tenha mais de 3 meses. Então, lá no estrangeiro, como passou mais de 3 meses, começou aqui, começa lá. Espera-se, lá, o brasileiro que está no estrangeiro vai esperar ela iniciar a sua vigência aqui para valer lá, tá? Ok? Deu para entender? Ó, gente, deixa eu falar só uma coisa aqui para vocês. Dias é diferente de meses, tá?
Então, se a lei fala 3 meses, são 3 meses, porque existem meses de 31 dias. Por exemplo, agosto. Agosto é de 31, certo? Mas existem meses de 28, existem meses de 30, tá? Fevereiro, geralmente ele é 28. Então, publicou de janeiro, 3 meses, fevereiro, março, abril. Se a gente for falar em 90 dias, tá? É diferente de 3 meses. Ok? O que foi, Otávio? O que acontece? Qualquer lei. Só que tu tá no estrangeiro, tá? Então, para ti, só vai começar a valer lá, só vai entrar em vigor o brasileiro que está no estrangeiro depois de 3 meses, tá? Se tu tá aqui, publicou, entrou em vigor, tu já tem que respeitar. No caso, tu tá morando no estrangeiro, tem a obrigatoriedade daqui a 3 meses. Tá bom? Agora, se tu tá aqui, tu já tem que respeitar aqui. Tá bom? É aquela história. É brasileiro, tá lá no estrangeiro. Se lá no estrangeiro não é crime, mas aqui no Brasil é crime, se é publicado, vamos supor, é crime, lá, se decorreu os 3 meses, tu já é penalizado pelas leis brasileiras. Tá? Professor, Oi. isso conta para quem está só passando um período lá ou para quem mora para lá? Por exemplo. Período que tu vai voltar. Por isso que é 3 meses. Geralmente é quem mora lá. Por exemplo, quem mora lá tem que respeitar as leis do país, logicamente, tá? E tem que respeitar a lei do Brasil. Tá bom? Agora, só entra em vigor essa lei nova para o estrangeiro, só vai ter obrigatoriedade depois de 3 meses da publicação. Tá bom? Professor, Oi. se o indivíduo que mora no estrangeiro for naturalizado no país em que ele reside, ele não é obrigado, no caso, a seguir as leis brasileiras, né? Não, hoje, quando eu sou brasileiro, vou lá para os Estados Unidos, sou naturalizado estadunidense, eu tenho 2 cidadanias. Entendeu? Então, eu não deixo de ser brasileiro. Antigamente você deixava, você tinha que escolher. Então, se você fosse para os Estados Unidos, e aí você, eu quero ser norte-americano. Aí você deixava de ser brasileiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem você pode ser brasileiro e americano. Norte-americano, melhor dizendo. Tá? Nacionalidade dupla, né? Dupla nacionalidade, exatamente. Tá bom? Professor, desculpa perguntar de novo. É só, por exemplo, eu nasci aqui no Brasil e de pequena já me mudei para lá. Mesmo assim, eu ainda tenho que respeitar as leis brasileiras? Claro. Tu nasceu aqui, tu é brasileira. Tu nasceu lá, mas tu é filha de brasileiros, teus pais vão dizer que tu ficar só com a americana ou tu vai ter dupla nacionalidade. Tá? Às vezes, nos Estados Unidos, vamos supor, não tem uma lei aqui no Brasil que lá tem que ser respeitada. Lá, para ir lá, não existe essa lei. Tá? Mas no Brasil, existe. Então, quando tu vieres para cá, tu já sabes que se tu cometer, tu vai ser retalhada, vai ser incriminada por essa lei. Professor, no caso, essa regra ela é geral para todos os países?
Não, cada um tem sua soberania. E, professor, O Brasil começa a vigorar depois de 3 meses. Por exemplo, em outros países, eu não sou especialista em direito internacional, mas de repente no país publicou, já está valendo para o mundo inteiro, entendeu? Para todo cidadão daquele país. O Brasil vai valer, mas depois de 3 meses, se o brasileiro estiver lá no estrangeiro, tá bom? Lana, pergunta. professor, eu tenho uma pergunta, um comentário. Porque uma vez meu irmão, ele mora no Paraguai com o primo. Eles estavam andando 3 pessoas numa moto. Aí o policial parou ele e falou, aí eles falaram que estavam fazendo prova na faculdade. Meu som E tá aí rolando. ele disse, tá? Tenta melhorar aí, vê se melhora. Peraí. Alô? Oi, pode falar. Melhorou bastante. Pronto. É porque aí, como eles estavam em 3 pessoas, aí o policial falou assim: aqui no Brasil vocês não podem. Então, se vocês quiserem atravessar, sem ser na moto, aí o meu irmão desceu da moto para ficar 2 pessoas a atravessarem. Quando eles atravessaram para o Paraguai, mesmo o policial ainda estando vendo eles, ele subiu na moto com os 3, porque a partir desse momento ele não poderia mais interferir. Porque soberania De outro. Pois é. do país. Agora, se ele vai para o Brasil, essa lei foi criada agora. Só depois de 3 meses, se ele mora no Paraguai, que vai valer para ele, tá? Agora ele tem que provar. Por quê? Porque é o lance, é a publicidade, tá? A lei tem que ter publicidade. Então, entende-se que o brasileiro que mora no estrangeiro, ele não tem conhecimento. Por 3 meses. Depois dos 3 meses, ele não pode dizer que ele não tinha conhecimento da lei. Tá? Ok? Ok. Então, vamos lá. Senhores, a gente vai falar agora, às vezes, acontece uma lei ser publicada e ela existirem erros na lei, tá? E aí ela pode ser corrigida. Então, lei corretiva. Anotem aí, lei corretiva. Pode acontecer, tá, como eu disse para vocês, que a lei publicada, a lei que foi publicada, ela conter alguns erros, certo? E aí, nesse caso, 2 são situações que podem acontecer, 2 são situações que podem ocorrer. A lei ainda não entrou em vigor, tá? Ou seja, ainda está no prazo da vacatio legis, certo? E a outra, ela já entrou em vigor. E aí vamos ver essas situações lá no código, na lei de introdução. É o artigo 1º, parágrafo 3º. Diz assim, ó: se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, isso aí é simples. Se não entrou em vigor, senhores, foi feita uma nova lei justamente para corrigir os erros da lei que foi feita, só que ainda não tinha
não tinha entrado em vigor, então essa nova publicação substitui a anterior. Tá? Então vamos lá, para entender. Foi criada uma lei, certo? Só que essa lei que foi criada, ela ainda não entrou em vigor. Ela não tem ainda a obrigatoriedade. Tá? Só que descobriu que ela está com erros. Existem erros nessa lei. Só que ela ainda não entrou em vigor. Foi publicada, mas ainda não entrou em vigor. O que é que se faz? Se publica, se faz uma nova lei, corrigindo essa lei que está cheia de erro, foi publicada, está cheia de erro, mas ainda não entrou em vigor. É feita uma nova lei, é publicada para corrigir todos os erros dessa daqui. O que é que acontece? Começa a contagem para vigorar a partir da publicação dessa segunda. Tá? Deu para entender? Então, essa daqui, ó. O senhor pode repetir de novo, por favor? Faltavam 5 dias para essa aqui entrar em vigor. Tá? Mas aí se descobriu vários erros nela. Aí foi publicada uma nova lei corrigindo esses erros aqui. Tá? Então, o que acontece? Essa nova lei que foi publicada, corrigindo essa daqui, aí que vai começar novamente a contagem para ela entrar em vigor. Deu para entender? Anula a contagem dessa e começa com a publicação dessa daqui. A contagem com a publicação dessa daqui. Deu para entender? Não. Isso aí, ó, é lei corretiva. Como ela ainda não entrou em vigor, tá? Ela ainda não tem obrigatoriedade. É como se fosse uma revogação, tá? Só que o que eu estou querendo mostrar para vocês que a vigência dela, tá? Ela vai entrar em vigor contando-se o prazo novamente daquela outra. Tá? Deu para entender? Ó, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Tá? Beleza? E aí também, se a lei já entrou em vigor, as correções do texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Aí sim é uma revogação. Ok? Adiante, não houve revogação, não se considera revogação, porque ela não tinha vigência. Tá? Então, a lei nova, a lei corretiva, que substituiu essa, que ainda não tinha vigência, é a lei corrigida. E aí ela só vai ter validade quando ela entrar em vigor. Certo? Agora, ela entrou em vigor. É feita uma lei corretiva. Essa lei aqui, ó, ela é posta para fora, é revogada, e essa aqui, a lei corretiva, começa a valer. Tá? Lembrando que essa revogação, tá? Que a gente vai ver o que é revogação, tá? Essa revogação só dos artigos que foram corrigidos, tá? Então, nesse caso aí, é uma derrogação, ou seja, só parte da lei que foi revogada, tá bom? Ok? Entenderam? Ficou Professor, Oi. quando essa lei ela é corrigida e entra uma nova em vigor, tem algum prazo para ela começar a valer alguma coisa? Ou ela já entra direto? A lei que vai determinar. Ah, tu está falando uma lei que já está em vigor?
Samara, Oi. uma lei que já está em vigor, aí entra outra Isso, para corrigir, ela permanece. isso. Ela permanece a sua vigência. Tá? Os artigos que foram corrigidos, que são revogados. Então, no caso, são derrogados. Tá? E aí, esses aqui vão inserir nessa daqui, que já vai ter validade. Professor, a minha dúvida está o seguinte: a lei corretiva, certo? Eu até coloquei a minha coisa aqui, ó. A lei, vai surgir a lei corretiva. Essa lei, o prazo dessa lei, ela vai, por exemplo, se a primeira tinha um prazo de 45 dias. Essa nova lei, ela vai também, a partir dessa publicação, vai ser mais 45 dias? Só se for derrogada por inteiro. Só se for por inteiro? E se for só alguns artigos? Aí conta-se do que estava esperando finalizar. Tá, então, se for só alguns artigos, a lei vai entrar em vigor no prazo anterior da primeira lei. Certo. Certo? O Certo. entendimento é esse? Eu não sei se eu estou entendendo certo. Agora, se for por inteiro, é um novo prazo. Sei. Por inteiro é um novo caso, porque ela é revogada. Ah, tá. Então, aqui é a questão da revogação e da derrogação, não é isso? Isso. A derrogação seria, no caso, Parte. parte. Certo. Essa parte seria, a lei entraria em vigor, até me perdi, peraí. Mas é mais ou menos isso, professor. A derrogação, a lei só entra em vigor por alguns artigos. Eu não estou entendendo direito, eu acho que eu estou meia... É pelo seguinte, uma interrompe, ou seja, zera, e a outra suspende, tá? A que ainda não entrou em vigor, ela só suspende, tá? E a que já entrou em vigor, ela interrompe, tá? Professor, Oi. no caso da lei ser apenas derrogada, aí não vai precisar passar de novo por um período de vacatio legis, né? Só vai ser modificado e vai continuar a vigir. Aqui ainda não entrou, Sim. tá? Uhum. E aí que a que modificou, que já estava em vigência, aí tem nova contagem, tá bom? Deu para entender? Ah, no caso, a lei que foi totalmente revogada, ela vai passar de novo por uma contagem. E uma lei que foi parcialmente, ela vai continuar a vigir, pois só foi uma parte modificada, né? A gente vai falar já agora a respeito de revogação, falando de total e em parte, para que vocês entendam melhor, tá? Sim. Então, outro tópico aí, para vocês anotarem, tempo de obrigatoriedade da lei. Tempo de obrigatoriedade da lei. Aí botem princípio da continuidade da lei. Princípio da continuidade da lei. Ok?
A lei tem caráter permanente. Permanecendo em vigor até que outra lei a revogue. Tá? Então, o que acontece? A lei, geralmente, tá? Ela entra em vigor, ou seja, ela é permanente, tá? Ela tem vida permanente, até que venha uma outra lei e a revogue. Tá? A exceção é aquele exemplo que eu falei para vocês, que é a lei temporária. A lei temporária, eu falei, dei um exemplo, essa lei da Copa do Mundo, tá, de 2014, que teve aqui no Brasil, foi feita uma lei que só teve, que nasceu e já se sabia até quando ela ia vigorar, tá? Então ela foi criada e a própria lei já dizia quando é que ela ia ser revogada, tá? Mas geralmente as leis têm caráter permanente. Elas só vão ser revogadas se for criada uma nova lei que venha a revogar. Tá? Beleza? Podemos ir para frente? Então, o que é revogação? Revogação, senhores, é justamente tirar a força que tem determinada lei por uma outra lei. É a supressão da força obrigatória, da lei, retirando-lhe a eficácia. Tá? Então, quando se fala em revogação, é que eu estou retirando a força, a obrigatoriedade daquela lei. Ela é revogada, ela não tem mais força, ela não tem mais eficácia. Tá certo? Ok? Entenderam? Tranquilo, né? Tem alguém aí? Tá. E aí, ó, com relação à extensão dessa revogação, a gente traz duas situações, tá? A revogação, ela pode ser total, que é a abrogação, ab de tudo, de absoluto, abrogação, tá? E a derrogação. Então, a revogação, ela pode se dar por completo, ela pode revogar por completo a lei, e aí é abrogação, ou então partes da lei são revogadas. Nesse caso, se chama derrogação. Ok? Quanto à forma de execução. A revogação, ela pode ser expressa, tá? E a expressa é quando ela vem escrita, declarada, tá? Na própria lei. Então, a lei declara expressamente. Então, a nova lei,
Lá no finalzinho ela diz, revogo o artigo, ou então revogo a lei tal, 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 do ano tal. Tá? Então, essa revogação, a forma de execução dela pode ser expressa, que é, na lei, vem declarado expressamente, como eu falei para vocês. Ela pode ser de forma tácita, tá? Então, essa nova lei, ela acaba sendo incompatível à lei antiga. Então, os artigos, a lei, se choca na lei anterior ou nos artigos. Tá? E aí, o que acontece? Há a revogação tácita, porque um artigo, um dispositivo dessa lei mais antiga, ela choca, é incompatível com o dispositivo da lei nova. Tá? Então, nesse caso aí, há a revogação tácita, tá? Então, isso vai existir a... Querido, eu tenho uma lei, tá? Onde a lei diz, você não pode sair de casa a partir das 10 horas. Aí vem uma outra lei, tá? Essa lei aqui tem vários dispositivos. E um dos dispositivos, um dos artigos, fala que você não pode sair de casa depois das 10 horas. Aí vem uma nova lei e traz um artigo que choca com esse da lei anterior. Você não pode sair depois da meia-noite. Então, se você não pode sair depois da meia-noite, presume-se que antes você possa sair. Então, essa lei, esse dispositivo se choca com o dispositivo da lei anterior. Tá? Então, tacitamente, ela é revogada. Tá certo? Geralmente, essa revogação tácita é meia complicada, tá? Porque tem que se prestar muita atenção no que essa nova lei traz e o que choca com a lei anterior. Tá bom? Professor, o senhor pode explicar expressa rapidamente aí? Fazer o quê? A expressa? Uhum. A expressa, assim, eu tenho uma lei antiga, tá? Por exemplo, o nosso Código Civil de 1916. Ele foi revogado por completo, tá? O Sim. Código Civil de 2002, lá no finalzinho dele, ele diz, revogo a lei tal, 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 referente ao Código Civil de 1916. Então, expressamente, ele está dizendo que revogou a lei anterior, que era o Código Civil de 1916. Tá? Sim. Uhum. É isso. Beleza? Aí existe outra situação, quando a lei nova, ela vem regular inteiramente a lei anterior, tá? De forma global. Também aí há uma revogação tácita, certo? Existe a revogação tácita pela incompatibilidade, quando os artigos se chocam, tá? Ou então, essa lei nova, ela vem regular por completo o que dizia essa lei anterior, a lei antiga, tá? Beleza? Sim, tá certo. O que seria certo é que toda lei trouxesse expressamente quando ela revoga a mais antiga. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitas leis que têm a revogação de forma tácita. Às vezes até mesmo porque o legislador não percebe
que está fazendo um artigo que entra em choque com o artigo da lei anterior, tá? Se viesse tudo expresso, era bem melhor, tá? Ficaria mais fácil a interpretação, tá bom? Turma, vamos dar um tempo agora, tá? Daqui a pouco a gente volta, certo? Para falar, para dar continuidade na aula, tá? Então, 4... Deixa eu ver aqui que horas é. R$3,50 era para a gente parar. Então a gente faz o seguinte, a gente para agora, tá? E 4 horas eu volto. Aí eu espero até 4h10, tá bom? Então vamos dar um intervalo agora. E aí todo mundo volta 4 horas para a gente iniciar 4h10, tá bom? Então eu espero vocês aqui no máximo 4h10. Vamos lá, meus irmãos. A gente começa logo para ver se a gente termina também, tá? Vamos lá. Ineficácia da lei. Então, a ineficácia da lei, ela vai ocorrer quando a lei está em vigência, mas ela deixa de ser aplicada, tá? Então, tornando-se ineficaz. Então, por exemplo, a gente vê em algumas praias do Rio de Janeiro o topless. No outro dia deu maior confusão porque um guarda queria prender a pessoa. Mas, nesse caso aí, essa lei está em desuso, tá? Outra lei que está em desuso, que na realidade ela foi até revogada, era o crime de adultério. O crime de adultério, ele existia, tá? Existia até cárcere para isso, uma pena, mas ele não era utilizado. Então, mesmo que provado o adultério, o adúltero não era encarcerado, não era preso, certo? Também em razão de que pode acontecer com relação à caducidade. O que é isso? Uma lei temporária. Como eu disse para vocês, ela nasce sabendo quando ela morre, tá? E aí ela se torna ineficaz. E também o costume, só que é o contra leges. O que seria esse costume contra leges? Existe uma lei, tá? Onde a lei não a proíbe, certo? Não a proíbe a forma de ser feito pelo cidadão, e aí ela acaba, em razão do costume, ela acaba sendo criada. Então, existe uma lei do cheque, tá? Onde fala lá que tem que ser no dia que você bota, você tem que receber o valor, tá? Só que aqui no Brasil a gente se utiliza muito o cheque pós-datado ou pré-datado, tá? Onde a gente coloca lá a data e somente essa data a pessoa pode ir lá no banco e receber, tá? Ok. Isso é com relação à ineficácia da lei. Agora a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante e que a gente precisa entender para saber responder alguma questão a respeito desse instituto, que é a repristinação. Repristinação. O que é a repristinação? Ele está lá no artigo 2º, parágrafo 3º da nossa LINDB. Então, deixa eu ler aqui para vocês. O artigo 2º, parágrafo 3º, né?
Diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. A gente tem uma lei, tá? Foi criada essa lei, aí vem uma outra lei e a revoga, tá? Aí fica essa segunda lei. Aí vem uma terceira e revoga a segunda que revogou essa primeira, tá? Então vamos lá. Eu tinha uma lei, essa lei foi revogada por uma segunda, aí veio uma terceira lei e revogou essa segunda que tinha revogado a primeira, tá? Essa lei aqui, que tinha sido revogada por essa segunda, que foi revogada por essa terceira, não volta a valer, tá? Mesmo a lei que revogou ela tenha sido revogada, tá? Então, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência, salvo disposição em contrário, tá? Então, existe repristinação no nosso direito? Existe, desde que a lei que revogou a lei que estava vigente e tinha revogado a primeira lei, ela diga que a primeira lei que foi revogada pela segunda volte a viger, tá? Então, cuidado com qualquer pergunta de concurso de OAB, certo? A repristinação, a primeiro momento, não existe, ela não existe. Salvo se nessa terceira lei que revoga a segunda que revogou a primeira, diga que está revogando a segunda lei e está colocando a primeira em vigor. Está renascendo a primeira, ressuscitando a primeira, tá? Deu para entender, gente? Jonara? Sim, professor. A gente teve... A primeira questão da prova do semestre passado foi a respeito de repristinação. Então quer dizer que eu estou perdendo tempo aqui, então, explicando para vocês, né? Não, mas é sempre bom. É bom, professor, que a gente vai lembrando. Tá certo, vocês são demais. Tá bom. Então, com relação à repristinação, vocês entenderam? Não, Carla, a repristinação não é aplicada no Brasil, não. Depende. É como eu disse Salvo se a lei revogadora da segunda que revogou a primeira, diga que a primeira volta a vigorar. Então, cuidado com a tua resposta. Tá? salvo a favor do réu, né? Não tem nada com réu. Isso aqui é civil. Ok. Tá? O que está dizendo aqui é justamente isso. Salvo disposição em contrário. Então, vamos lá. Existe uma lei, tá? Essa lei está vigorando. Aí vem uma segunda lei e revoga essa primeira, tá? Aí vem uma terceira e revoga essa segunda. Aí fica valendo só a terceira. Se a terceira nada falar, certo? Não vai ocorrer a repristinação. Agora, se essa terceira disser nela expressamente que volta a valer a lei que foi criada primeiramente,
aí vai existir a repristinação, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado em responder ao caso que a pergunta traz. Tá bom? Professor, Diga lá. o senhor pode explicar um pouco mais sobre a utilização da repristinação no Brasil? Não, ela não é muito utilizada, até porque, salvo em contrário, ela não é aplicada. Tá? Ela não vai existir. Ela só vai existir se a terceira lei... Exatamente, pronto. Não vai ter a automática. A repristinação automática não existe no nosso país. Só se a terceira lei validar a primeira, né, no caso? Só se vir expresso. Exatamente. Tá? Wellington, é isso? Wellington Araújo, é isso? Isso. Obrigado. Exatamente. A repristinação, ela não se dá automaticamente. Só se vier a terceira lei e ressuscitar a primeira. Tá bom? Beleza? Por isso que a gente tem que ter cuidado com relação à repristinação. Então, o que é repristinação? Como é que é? Desculpa aí a pergunta. Como é que é? Na realidade, ela não vai mais existir porque a terceira revogou ela. Tá? Ou seja, não vai ter validade. Então, vamos lá. O que é repristinação? Repristinação é a restauração da vigência de uma lei anteriormente revogada em virtude da revogação da lei revogadora. Então, senhores, olha só. O efeito repristinatório, ele existe no direito brasileiro. Porém, muito bem lembrado por Wellington, ele não é automático. Tá? Então, ele deve vir expressamente na lei. Certo? Tá? Agora, isso aí são casos excepcionais. Tá certo? Beleza? Ok? Podemos seguir em frente? Professor, Diga lá. no caso de uma lei temporária, ela perder sua validade e a antiga voltar, é um caso de repristinação? Como é que é? Desculpa. Não. Uma lei temporária, ela perde a sua validade, chega o fim do período dela, então a lei anterior a ela, que realmente é válida, ela passa... Não, né? Entendi. É como eu te disse. Esse efeito aí, esse efeito repristinatório, ele não é automático. Não é porque a lei que revogou a lei anterior, se ela for revogada, que a lei anterior vai voltar a viger. Tá? Só se a lei que revogou a segunda lei, que é a revogadora da primeira, tá? Ela vir expressamente dizendo que volta a viger a primeira lei. Tá bom? Então, eu tenho lei A, lei B, eu tenho lei A, lei B e lei C. Lei A, lei B e lei C. A lei A é revogada pela B. Tá?
Aí vem a letra C e revoga a letra B. Não é porque a letra C revogou a letra B que a A volta a viger. Não é automático. Agora, se a C, que revogou a B, diz expressamente que após a revogação da letra B entra em vigor a A, aí volta. Ocorre aí o efeito da repristinação. Beleza? Beleza? Saulo, Oi. rapidão, só uma dúvida aqui. Quando acontece, no caso de uma revogação dessa lei, vem uma lei nova, só que elas sempre estão ali a questão de controle de constitucionalidade da lei, né? Se por acaso vir uma lei, lei A, né? Aí vem a lei B para poder coisar, aí entra com uma ADI, né? Nessa questão. A outra volta de forma tacitamente logo, ou tem que esperar uma nova lei para dar ela vigência? Não, nesse caso aí, tem que esperar a ADIM. O resultado da ADIM. Tem que esperar o resultado da ADIM, né? Do controle para poder voltar. Entendi. Tá? Senhores, vamos lá. Anotem, por favor, as questões. Pode ser? Então, primeira questão. A LINDB tem funções regulamentar. Cite 3 delas e explique. Professor, pode repetir aí a questão, por gentileza? Claro. A LINDB tem funções regulamentar. Ponto continuando. Cite 3 delas e explique. Quais as fases do processo legislativo? Explique uma delas. O que é cláusula de vigência? O início de vigência
de uma lei pode ser Você pode repetir essa última, por favor? claro, o início da vigência de uma lei pode ser quinta, fale dos inícios de vigência. O que é vacatio legis? Explique sobre o princípio da vigência sincrônica. Como é a forma de contagem como é a forma de contagem da vacatio legis? Qual o prazo para a lei brasileira entrar em vigor no estrangeiro? Quais situações ocorrem
quando utilizada a lei corretiva. Aí, continuando. Ache os dispositivos. O que é abrogação e derrogação? Repete aí, professor, essa última. O que é abrogação e derrogação? O que é repristinação? O que é repristinação? Ocorre seu efeito no direito. Professor, só ocorre seu efeito já é outra pergunta? Outra questão? Não, continuando, desculpe. Tá. Ocorre seu efeito no direito brasileiro? Explique. Fiquem à vontade. Tá? Façam aí ó, o exercício. Repete a quarta aí, professor. O quê? A quarta. O Eu início. quero que o senhor repita a quinta para mim também. Tá, A quinta então, questão. primeiro eu vou repetir a quarta. O início de vigência de uma lei pode ser quinta, fale dos inícios de vigência. Professor, na 10ª, o final da questão, depois de utilizada a lei corretiva. Certo, aí falta interrogação. Ache os dispositivos. Ache os dispositivos dentro da lei. Obrigada. Tá? Mais alguma coisa? Não? Então, meus amores, fazer esse exercício, tá? Para que na próxima aula a gente possa corrigir. Tá bom? Professor, repete a 7ª, por favor. Explique sobre o princípio da vigência sincrônica. Ok?
Beleza. Então, meus amores, ó. Façam esse exercício, tá? Utilizem o tempo que ainda falta, até as 5 horas. E aí, quando for na próxima aula, a gente corrige. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Qualquer coisa é só me chamar. Ou, se vocês quiserem, vocês podem desligar. Não tem problema nenhum, tá? Eu estou aqui. Qualquer coisa, é só me dar um alô. Certo, estou aqui. Vou ficar aqui. Professor, a revogação da lei ela pode ser expressa ou tática, né? Tática não, tácita. Tácita ou parcial, né? Tácita. Tá? Ela pode ser expressa ou tácita. Agora, parcial, né? Essa expressa ou tácita, a revogação, tá? Aí, ela pode ser abrogação, ou seja, toda, ou pode ser parcial, que é a derrogação. Tá ok.